Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. O Senhor quer que eu extraia todas as pérolas do livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro tremendo. É muito pequeno, mas é cheio de pérolas preciosas. Amém? Um só farelo da mesa do Senhor põe em fuga as forças do inimigo. Só um farelo, não estou falando do pão inteiro. Somente um farelo que cai da mesa do Senhor pode pôr em fuga os demônios. Somente um farelo. Mas eu creio que Ele vai nos dar um cesto cheio de pães. Amém. Existem algumas formas de estudarmos o livro de Ruth. Alguém aqui tem o nome Ruth? Ninguém. É um lindo nome. O nome hebraico Ruth, tem uma irmã que tem esse nome ali. Em hebraico, o nome Ruth tem dois significados, porque a raiz da palavra pode ter dois significados. Um é amiga, o outro é beleza. Quando você junta os dois, aquela irmã que tem o nome de Ruth disse amém. Bela amiga. Amém. Se juntarmos os dois, forma bela amiga. Esse é o nome Ruth. Existem duas formas de estudar o livro. Uma é dispensacionalmente, a outra é pessoalmente. Podemos aprender lições morais. Uma das formas incríveis de estudarmos esse livro é aplicar para nós mesmos. A Bíblia inteira pode ser aplicada para a sua vida. Por outro lado, nós temos também uma linda ilustração da igreja e Israel. Noemi ilustra Israel. Como Israel se distanciou de Deus. E como Israel, quando se distanciou de Deus, morreu. Saíram de sua terra. Noemi, seu marido e filhos saíram da sua terra e foram para uma terra gentílica, Moabe. E lá ela perdeu seus filhos. Quando os judeus deixaram a terra da promessa, eles nunca foram aceitos nas terras para onde foram, por 2000 anos. Você viu isso no Holocausto, muita morte. Quando eles voltaram para sua terra, a história de Ruth fala da graça e da bondade do Senhor. Podemos estudar em termos históricos, e é muito interessante, ou podemos dizer nossa parte é Ruth, nós somos a Ruth de hoje. Porque Ruth não era judia, ela era estrangeira, ela não era judia e não era da terra de Israel, ela era uma moabita. Você lembra da história de Moabe? Como os moabitas, como o povo surgiu? Foi de um relacionamento de incesto entre Ló e sua filha. Ló, bêbado, não sabia o que fazia, e a sua filha pensou que não existiam mais homens na terra. Algum tempo atrás, no nosso estudo bíblico, nós estudamos sobre Abraão e Ló, você ainda se lembra da história? E desse relacionamento nasceram Moabe e Amon. Por isso, os moabitas são uma nação que é amaldiçoada por Deus. E, segundo a lei, Deus diz que nenhum moabita ou amonita pode entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Mesmo assim, você vê que Ruth se tornou a bisavó de Davi, o rei de Israel. Ela casou com um judeu por nome de Boaz. Amém? Posso ter um amém? Uma coisa que temos que lembrar quando estudamos a graça, e eu não gosto de ver isso, quando você começa a aprender da graça, você não pode se sentar e se tornar um crítico e um juiz de pessoas, igrejas ou pregadores. Correto? Não é o propósito da graça. A graça tem que fazer você gracioso e não torná-lo um crítico ou juiz. Algo está errado quando a mensagem vai para a sua cabeça e não vai para o seu coração. A graça nos faz humildes, a graça não é exclusiva, ela é inclusiva. Outros vão nos excluir, mas nós não. Se esperarmos que todas as denominações do corpo de Cristo sejam perfeitas, ei, Deus não abençoa você porque você não tenha falhas. Até aqui, Deus abençoa você apesar das suas falhas. E assim Deus me abençoa também. Vire para o seu vizinho e diga, ele está falando de você. Deus nos abençoa apesar das nossas faltas. Quando vamos começar a amar as pessoas, apesar de diferentes denominações, se você crê em Jesus Cristo e que Ele é o Filho de Deus, totalmente homem, e morreu na cruz por nossos pecados, nós podemos nos entender. Mesmo que você
crê que os dons do Espírito não são para a igreja hoje, eu ainda posso amar você. Isso não vai fazer grande diferença no fim de tudo. Porque no céu, Deus não vai perguntar: você crê no Espírito? Você fala em línguas? Deixa eu ouvir você falar. Ele não vai falar isso. Você fica feliz. Por isso, Pedro vai ter um estetoscópio espiritual. E vai ouvir a batida do seu coração. Dug-dag, dug-dag. Esse tem vida espiritual. Pode entrar. Você tem que ser nascido de novo. No céu não tem setores. Só existe um céu para todos os filhos de Deus. O que importa é que você acredite que o sangue lavou você. Você pode não acreditar na doutrina da prosperidade e não acreditar na pessoa que prega isso, mas sua casa no céu pode ser ao lado de um pregador desses. Assim é melhor nos relacionarmos bem agora, e eu falo para aqueles que acreditam na graça: sejam graciosos. E todo o povo diga: isso não quer dizer que não devemos julgar os ensinamentos que escravizam as pessoas, julgar o ensinamento, mas não o pregador. Existem muitos homens sinceros pregando legalismo. Sinceros. Assim é errado julgar as pessoas. Você lembra como você era antes de a graça abrir seus olhos? Deus não julgou você? Deus não me julgou? Sejamos pacientes. Talvez com o nosso amor outros possam também ver a graça. E todo o povo diga: vamos olhar o pano de fundo da história. Ruth vem depois do livro de Juízes. Você encontra os 5 livros de Moisés. Então você encontra Josué e depois Juízes. No final do livro de Juízes, antes de começar o livro de Ruth, vamos ler no capítulo 21, os últimos versículos do livro de Juízes. Capítulo 21. Aqui está o pano de fundo da história de Ruth. Verso 24 e 25. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo, cada um para a sua herança. E naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Que tempo terrível. Não existia rei, não existia líder, cada um fazia o que queria. Se eu quisesse matar ou roubar, eu fazia isso. Não existia rei. Era uma rebelião generalizada. E nesse cenário escuro, Deus planeja uma linda história. A história de Ruth, cheia da graça de Deus. Amém. Vejamos o capítulo 1 do livro de Ruth. Verso 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Isso aconteceu no governo dos juízes. Houve fome na terra. O período dos juízes foi um período cheio de rebelião. E o povo não aprendia. Depois de tantos juízes, o povo não aprendia. O livro de Ruth nos ensina que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Amém? Na época dos juízes houve fome na terra. É natural que houvesse fome. O povo era rebelde e haviam assassinos e idólatras. Meus amigos, Deus nunca envia fome. Sempre que no Antigo Testamento você vê a expressão que Deus enviou a fome, no hebraico não é o tempo causativo, é o tempo permissivo. Quantos entendem um causativo e o permissivo? No causativo, eu dou a você esta Bíblia, certo? Se essa pessoa lhe deu a minha Bíblia, é porque eu permiti, esse é o tempo permissivo. Muitas vezes algo acontece que é ruim, mas o tempo no hebraico não é refletido no português. Deus não envia fome, mas foi fruto da rebelião. Quantos sabem que um país sofre quando o seu povo se rebela contra as leis de Deus? A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada e abriu a boca para receber o sangue de Abel. Deus disse a Caim, que assassinou seu irmão Abel: você é amaldiçoado pela terra. Não foi Deus que amaldiçoou, foi a terra que o amaldiçoou. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais da sua força. Vocês entendem isso, irmãos? A rebelião do homem trouxe a fome. Faça uma declaração: Deus é o abençoador. Nós vamos ver agora Deus entrar em ação. A despeito da rebelião do homem, nós vamos ver a bondade de Deus. Aleluia! Um homem de Belém, de Judá. Você lembra de Belém? Jesus nasceu lá, em Belém. Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Belém significa a casa do pão. Bethlehem. Sempre que você encontra a palavra Bet em hebraico, significa casa. Bet-Ani, Betânia. Bet-Aven, Bet-Shemesh. Bet-Lehem, casa do pão. Judá significa louvor. Assim, em um tempo, quando a casa do pão não tinha pão, por causa do pecado,
o que aconteceu? Deus sempre diz que quando existe fome, nunca fuja dos seus problemas, fiquem na terra que eu lhes dei e voltem-se para mim. Você lembra do que Deus disse? Voltem-se para mim. Isso quer dizer, não fuja dos seus problemas, porque mais adiante você vai ver que quando eles tentaram sair da terra, Elimeleque, o marido de Noemi, existia um homem chamado Elimeleque. Com a mulher e filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O nome do homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. E seus 2 filhos, Malom e Quilion. Nunca deem esses nomes aos seus filhos, eu vou explicar por quê. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Veja, eles deixaram a terra que Deus lhes deu, porque a fome tinha apenas começado. Mas apesar de tudo, através da Bíblia você descobre que onde existe fome na terra, o povo que adora a Deus nunca sofre, nunca. José estava na terra do Egito quando houve uma fome, e José foi bem alimentado com sua família. Na verdade, todos os bem alimentados estavam assim por causa de José. Correto? Abraão nunca sofreu durante a fome. Para Isaac, Deus disse para que ficasse na terra e semeasse na fome. Ele semeou e colheu 100 vezes mais. O registro está em Gênesis. Amigos, é hora de tirarmos os olhos do mundo e colocarmos em Jesus. Quando temos Jesus, não importa, sempre temos plenitude, porque nele sempre existe prosperidade. Quando as pragas caíram no Egito, o povo de Deus não sofreu. Nunca. Deus sabe como dividir entre os que são e não são dele. Ele protege os seus. Amém? Se você pertence ao Senhor, você nunca vai sofrer. Mas ao invés disso, eles fugiram da terra. Foram para a terra de Moabe, que era amaldiçoada naquela época. Porque Deus tinha amaldiçoado esse grupo de pessoas e eles eram inimigos de Israel. Os moabitas. Em todo o Antigo Testamento. Nos dias de hoje, Moabe é a Jordânia. Ao leste de Israel, para aqueles que conhecem o mapa de Israel. E Elimeleque, o seu nome significa Eli, Deus, Meleque, rei. Meu Deus é rei. Seu nome, meu Deus é rei. Mas ele fez o que quando a fome veio? Ele não honrou seu nome. Ele fugiu. E ele levou sua esposa Noemi e seus 2 filhos. O nome dos seus filhos era Malom e Quilion. Malom, eu não sei como alguém pode colocar no seu filho esse nome. Malom significa doente. Quilion significa morrendo ou esmorecendo. Mais adiante, nessa terra estranha, ambos morreram. Ele também morreu. O nome de sua esposa era Noemi. Noemi é agradável. Todos os nomes da Bíblia têm um significado. Eu estou dando o significado dos nomes para aqueles que estão anotando. É muito rico esse estudo. Você me escuta? Noemi significa agradável. Bonito nome, não é? Ele levou o agradável com ele, com o doente e o morrendo. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas contra as leis de Deus. Eles não podiam casar com moabitas. O nome de uma era Oprah Winfrey. E vocês despertaram. Orfa. E a outra, Ruth. Diga Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos. Orfa significa, veja, a parte de trás do pescoço. Nós vamos ver a parte de trás do pescoço daqui a pouco. Ela abandonou sua sogra. Seu nome é a parte de trás do pescoço. Winfrey, eu não sei o que significa. Moraram lá por 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, ela quis voltar para Belém porque soube, na terra de Moabe, a viúva de Elimeleque, Noemi e as suas noras estrangeiras, moabitas, uma era Orfa, e a outra era Ruth. Ela soube, veja aqui, que ela resolveu voltar para sua terra porque ouviu em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Mais uma vez, Deus é gracioso.
Deus é gracioso mesmo tendo a terra se rebelado contra ele. Deus não leva em consideração e dá à casa do pão pão. Assim, Noemi soube naquela terra distante que Deus visitou seu povo. E ela quis voltar. Quantos percebem que não foi a dificuldade da terra que a fez voltar, mas foi a bondade de Deus? Por isso ela voltou. O filho pródigo não voltou para o seu pai quando o seu dinheiro acabou. Ele não voltou para a casa do pai, ele foi para algum lugar trabalhar, ele foi para outro lugar. Até que um dia veio ao seu coração a lembrança da casa do seu pai. Ele lembrou da abundância de pão na casa do pai. Foi a bondade da casa do pai que o fez retornar. Foi a bondade do Senhor, dando pão para o seu povo em Belém, que fez com que Noemi voltasse para a sua terra. Vocês me escutam? São as boas novas que nos trazem para ele. E todos digam, amém, glória a Deus. Seu coração quis voltar? Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês, enquanto segurança no lar do outro marido. E deu-lhes beijos, e elas começaram a chorar bem alto. E disseram, não, a sua sogra, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. No profundo do coração de Noemi, ela pensava que Deus era contra ela, porque ela deixou a casa de Deus. Ela pensava que Deus era contra ela. Quando as coisas ruins acontecem, muitas vezes é porque deixamos a bondade de Deus. Mas é a bondade de Deus que nos faz retornar. Na sua mente, ela não sabia que Deus tinha algo planejado para ela. Algo lindo. Mais tarde, ela se tornaria a trisavó de Davi. E estaria na linhagem de Jesus. Como Ruth se tornou a bisavó de Davi, Noemi também recebeu a honra. Glória a Deus. Amém? Quantos sabem que Deus trabalha nos bastidores? Essa é a lição que temos que aprender. Não deixe a presença de Deus, não deixe a casa de Deus quando as coisas ficam ruins. Deus sempre vai dar pão. A razão por que ela e seu marido e seus filhos fugiram da casa do pão foi porque eles pensavam que Belém seria destruída por causa da fome. O que eles temiam aconteceu. Entendeu? Vocês me acompanham? Antes de você sair de casa, o diabo diz, por que a igreja? Para quê? Tem coisas melhores para fazer na quinta-feira à noite. Isso é verdade, mas aqui, amigos, existe vida. Aqui Deus nos enche de vida. No mundo existe morte. Amém? E é melhor você enfrentar a morte desse mundo com a vida que Cristo dá a você. Deixe a vida de Cristo tragar a morte lá fora. Amém, irmãos? Vamos continuar. A casa de Deus tem a resposta, mas observe essas 2 mulheres. Versículo 14. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. Elas choraram. E Orfa beijou a sua sogra, como que dizendo, ok, eu vou voltar. Mas Ruth se apegou a ela. Ruth não quis deixá-la. E Noemi disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Os moabitas adoravam outros deuses, não o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Noemi adorava ao Deus vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que amou o mundo e que deu seu Filho unigênito. Amém? Mas Orfa se virou de costas, fazendo jus ao nome, mostrou sua nuca. E voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ruth se apegou à sua sogra, e eu creio que foi porque Noemi tinha dito a ela a respeito das glórias e maravilhas do Deus de Abraão. Ela contou a história de Abraão, Isaque e Jacó, e também a história de José. Eu creio que Ruth, ouvindo sua sogra, se apaixonou com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Assim como nós aqui somos crentes gentios. Na verdade, nós não somos gentios, somos a igreja. O que estou dizendo é que não somos judeus. Somos as Ruths de hoje.
Como nos apaixonamos pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o conhecemos através desse livro escrito por judeus. Foram as Noemis que contaram essas histórias e nós nos apaixonamos, como a história de Davi e Golias, a história da abertura do Mar Vermelho. Descobrimos que esse Deus não é somente poderoso, é um Deus bondoso e amável. Seu coração é cheio de bondade e amor. Amém? Aprendemos com os judeus, Ruth aprendeu com Noemi sobre esse Deus. E quando chegou a hora de retornarem, ela se apegou à sua sogra. E Ruth disse, não insista comigo, que te deixe e não mais te acompanhe. E essa parte é tão linda, irmãos. Existe uma música que não cantamos mais. O pastor Henry canta essa música. Alguém deu o microfone para ele. O senhor não quer cantar? O pastor Henry canta em mandarim. É assim. And treat me not to leave you, or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. E os tambores tocavam. Where you die, I will die, and there will I be buried. May the Lord do so to me, and more also, for only death can part you from me. Esse é um lindo hino para casamentos e bodas. Mas esse diálogo aconteceu entre uma nora e uma sogra. Essa música procedeu do coração de Ruth. Ela disse, não insistas para que te deixe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus, Elohim, no hebraico, será o meu Elohim. A razão porque eu sei que ela conhecia esse Deus é porque ela menciona por dois nomes. Ela o chama Elohim e também chama de Senhor, que é a palavra Jeová. Ela diz que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amigos, se em um relacionamento terreno somente a morte pode separar, é por isso que eu não gosto dos votos de casamento, até que a morte nos separe. Na verdade, não é bíblico, nem a morte pode nos separar. Esse voto saiu desse livro, na verdade, certo? Mas Ruth não tinha pleno conhecimento. Ela disse que a única coisa que podia separá-la da sogra era a morte. Vejamos Romanos 8. Aqui temos uma pérola para você levar com você. Aquilo que ela disse que podia separá-la daquela que amava, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse em Romanos 8, quando perguntaram a ele, quem pode nos separar do amor de Cristo? Versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Exatamente aquilo que Ruth disse, que poderia separá-la da sua sogra, Paulo diz que isso não pode nos separar. Foi a primeira coisa que ele mencionou que não pode nos separar do amor de Deus. Isso é a morte. O que o homem pensa que pode separar, Deus diz que não pode. Quantos entenderam o que eu disse? Paulo coloca em primeiro lugar aquilo que o homem teme, dizendo que a morte não pode nos separar do amor de Deus. E o amor de Deus, o amor que você tem por sua esposa, o amor que você tem por seu marido, vai continuar mesmo nos céus. Não será um relacionamento marital, você não vai produzir filhos, mas, irmãos, teremos prazeres que ainda não conhecemos. Não entendemos porque temos uma mente finita. Mas os casais vão se conhecer. A morte não nos separará. A não ser que você esteja do outro lado, em Moabe, porque rejeitou o amor de Deus. Deus quer que você se salve, mas não pode forçar você. Deus não força as pessoas para serem abençoadas. Se Deus quisesse forçar, ele forçaria Adão para não pecar. Mas a primeira dádiva de Deus foi o livre-arbítrio. Nosso Deus é um bom Deus. Vamos ao versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi
Mas ela disse, não me chamem Noemi, que é agradável, me chamem Mara. Mariah Carey? Não, tô brincando. Só para ver se estavam acordados. Mara é amarga. Ela disse, não me chamem agradável, me chamem amarga. Ela disse. Pois o Todo-Poderoso, ela diz, Shaddai, o nome de Deus, Shaddai, tem feito minha vida muito amarga. Isso demonstra que ela não conhecia bem a Deus. Porque Shaddai é o Deus que dá mais do que o suficiente. Ele não traz amargura, amém? Não saia dizendo por aí que Deus fez a vida de alguém amarga. E quando perguntou onde você viu isso, eles dizem na Bíblia. Mas aqui ela cita na sua ignorância. Não é uma declaração de fato. Posso ter um amém? Ela disse, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Foi o que ela disse, não era a realidade. O Senhor nunca nos despede vazios. Veja a história do filho pródigo. Ele voltou para casa vazio, chegou vazio, mas deixou sua presença cheio. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. É durante a colheita da cevada que acontece nos meses de maio e junho. É nesse período que eles celebram o Pentecoste e leem todo o livro de Ruth, até os dias de hoje. Até aqui em Singapura, nas sinagogas, leem o livro de Ruth inteiro, durante a festa do Pentecoste, que marca a colheita da cevada. Capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Veja, não é Noemi falando aqui, é o Espírito Santo. Aqui é uma declaração verdadeira. Existia um parente do marido de Noemi. Noemi nunca mencionou essa pessoa. Ela ficou lamentando, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Não me chamem Noemi, chamem-me Mara. Ela nunca mencionou esse parente que era rico. E esse parente era um homem rico e influente. Marque isso na sua Bíblia. Seu nome era Boaz. Note isso. Através do Antigo Testamento, Deus tem retratos do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Você encontra Jesus escondido nas sombras. Você tem que aprender a estudar cada livro da Bíblia, vendo Jesus como a chave que abre esses livros. E nessa história de Ruth, Boaz é uma figura de Jesus Cristo. Ele era um parente próximo de Noemi. Quantos lembram que eu preguei aqui num domingo sobre o parente remidor? E eu expliquei que durante aquele tempo em Israel, se alguém ficasse pobre e fosse devedor a um homem rico e não pudesse pagar, vendia suas propriedades. Depois de vendida, você ainda podia tê-la de volta, de duas formas. Primeira era esperar até o ano do jubileu. Você ia envelhecer, mas ia conseguir sua terra de volta. A forma mais rápida era ter um parente remidor, um parente rico, próximo, um remidor que comprasse de volta para você. Se você tivesse alguém que era próximo, ele tinha que ter duas qualificações. A primeira, tinha que ter dinheiro. Claro, tinha que ter dinheiro. Sem dinheiro não podia comprar de volta. Se fosse pobre, não poderia. Segundo lugar, se ele tivesse dinheiro, fosse próspero, tinha que querer fazer isso. Tinha que querer. A lei dizia que tinha que ser da família, um parente próximo. Mas tinha que ser uma pessoa rica e tinha que querer. Por isso Cristo teve que se tornar homem. Ele tinha que ser como um de nós. Tinha que ser da família humana e também tinha que ter a condição de nos remir. Ele tem? Claro que tem. Número 2, ele tinha que querer. Ele quer? Isso aqui é querer? Ou não é? Aleluia! Para os que não viram a tela, eu falei da cruz. Alguém pergunta, qual o tamanho do seu amor? Ele diz, desse tamanho. Aleluia! Aqui vemos uma figura de Jesus Cristo. Quando estudamos Boaz, vemos que é uma figura de Jesus Cristo, um homem de muita riqueza. Não somente riqueza, influência. Assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi. Note que foi Ruth que disse isso.
para sua sogra: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E respondeu Noemi: vá, minha filha. Respigar. O que é respigar? Não tenho tempo para entrar em detalhes, porque preciso terminar este capítulo. Respigar era uma lei que Deus instituiu no livro de Deuteronômio, onde Deus diz que quando chegasse a época da colheita, fosse de maçãs ou de figos ou de qualquer outro tipo de produto, quando chegasse a época de ceifar, a Bíblia diz que deviam deixar para trás frutos maduros. Era impossível colher tudo de uma vez só com as mãos. Colher todos os frutos maduros. Depois de colher uma vez, não podiam colher a segunda vez. Tudo que fosse deixado era para o pobre, para o estrangeiro. E Ruth era uma estrangeira, correto? Assim, Ruth, de alguma forma, sabia dessa lei. Alguém disse para ela, e ela disse para sua sogra: somos pobres, eu vou para o campo. Respigar, não colher. Ela não podia. Ela era pobre, podia respigar. Respigar vem depois da colheita. Coletavam tudo o que os ceifeiros deixavam. E Deus disse para os ceifeiros: não sejam mão de vaca. Não sejam assim: eu quero colher tudo que tem lá. Deus disse: não ceifem com essa atitude. Deus disse assim: quando fizerem a colheita da terra, não colham até as extremidades da sua lavoura. Deixe para o pobre e para o estrangeiro, para que Deus prospere a obra das suas mãos. Deus é maravilhoso, dá provisão para o pobre. Dessa forma, Ruth se aproveita dessa provisão que a lei lhe dá. Ela não sabia de quem era aquela plantação, ela não sabia. Eles tinham muitos ricos, e ela foi para um campo sem saber quem era o dono. Ela disse: vou recolher espigas do campo daquele que me permitir. Sua fé estava na graça. Eu gosto de uma versão que diz: daquele onde eu achar graça. Sua fé estava na graça de Deus. Aqueles que creem na graça sabem que não tem nada para oferecer, para atrair para si mesmo e para merecer uma certa posição. Quando você reconhece que não pode, que não merece nada, e você depende de Deus, é aí que você se torna atrativo para Deus. Temos que aprender a ocupar nosso lugar. O problema é que alguns nunca reconhecem que são pecadores. Se você não é pecador, como ele pode ser seu salvador? Ele vai salvar você de quê? Eu aceitei Jesus, mas eu me recuso a dizer que sou um pecador. Eu não sou um mau pecador. Ei, pecador é pecador. Veja, um porco não pode dizer: eu não sou um porco ruim. Então eu vou morar dentro da sua casa e vou dormir na sua cama. Você é um porco limpo, mas vai ficar do lado de fora. Amém? É como dizer: eu vou tomar um pouquinho de veneno, só um pouquinho. Não vou me envenenar muito, só um pouquinho. Amigo, Deus não negocia. Pecado é pecado. Amém? Eu não cometo adultério, eu não levo mulheres para a cama. Mas, se você faz mentalmente, aos olhos de Deus, você é adúltero. Isso significa que todos somos pecadores. Amém? Se você tem ódio no seu coração, a Bíblia diz que cometeu homicídio. Por isso diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Temos que assumir nosso lugar como aquela mulher que teve sua filha liberta daqueles demônios. O Senhor atestou, e ele disse: não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Os judeus chamavam os gentios de cachorrinhos. Mas ela não disse: o Senhor me chama de cachorro, eu vou procurar um outro Messias. Não! Ela sabia quem ele era e que tinha um coração de amor e bondade. Ela sabia que ele não era duro. Ela sabia que se insistisse, ele mostraria o seu amor, porque ele amava sua filha. Jesus é assim, você conhece o seu coração. Ela assumiu o seu lugar. Sim, Senhor, nós somos gentios, não merecemos a bênção de Israel. O que ela está dizendo é que na sua primeira vinda viria para o povo de Israel. Somente depois de ser rejeitado e morrer na cruz, a sua oferta foi para o mundo. Mas quando ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, a Bíblia diz. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Você me escuta?
Aquela mulher se antecedeu à sua dispensação. Não havia chegado a dispensação da graça, mas ela se adiantou. O que Jesus estava dizendo é que não era tempo, mas o que ela disse foi: eu sei que eu não posso me sentar na mesa, eu sei que não é meu tempo ainda, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela assumiu o seu lugar, como um cachorrinho. E ele olhou para ela e disse: grande é a sua fé, vá, porque sua filha já foi liberta desse demônio. Amém? Jesus se adiantou para a dispensação da graça e abençoou aquela mulher, porque era uma mulher de fé. Ela assumiu o seu lugar. Precisamos aprender. Você tem que dizer para Deus: eu tenho necessidade, Ele vai ser sua força. Senhor, eu não vejo. Quando eu abro a Bíblia, eu não consigo ver. E Ele se torna a sua visão. Mas você diz: eu vejo. Antes o pastor Prince ver, eu já tinha visto isso. Queridos, temos que aprender a dizer que somos fracos para que Ele se torne a nossa força. Porque sem mim, disse Jesus, nada vocês podem fazer. O que eu vejo são alguns crentes que dizem: sem Ele eu posso fazer algumas coisas. Mas não tudo. É assim que eles acreditam. Eles não creem naquilo que Jesus disse. Quando você faz alguma coisa sem Jesus, no fim tudo, puf, tudo vira fumaça e cinzas. Sem Jesus. Pastor Prince, eu sou um bilionário. Para onde vão seus bilhões quando você morrer? E você vai morrer. Vai morrer. Daqui a 100 anos, se Jesus tardar, todos estaremos mortos. Essa é a realidade. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quando você tem Jesus, você tem vida eterna. Agimos como se nunca fôssemos morrer. Possuímos as pessoas da nossa família nos relacionamentos como se fossem nossa possessão. Não, nós somos mordomos da família que Deus nos deu. Quanto mais você entende isso, mais você os aprecia. Você pensa que é dono deles? Desperta e cai na realidade. Você é mortal. Um dia vai morrer. Você não vai ficar aqui para sempre. Temos que ver na perspectiva certa. Estamos na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Então ela disse: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas daquele em cujos olhos eu achar graça. E a sogra disse: vai, minha filha. E ela foi. E chegou e apanhava espigas do campo após os segadores e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Era da família do seu sogro. Por acaso entrou justamente na parte da plantação. Eu gosto de uma versão específica e vou mostrar para vocês. Não sei se alguém tem. A versão que eu gosto é essa aqui. E diz: caiu-lhe em sorte. Caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Quer dizer, por acaso. Isso quer dizer, por sorte, aconteceu por acaso. A sorte a levou ao campo que pertencia ao parente remidor. De todos os donos de terras, por sorte, foi para lá. O que você acha? Quem guiou seus passos? Veja bem, sorte, essa palavra sorte é de onde vem fortúnio, que quer dizer vitória ou sucesso, prosperidade, favor. Os acontecimentos da sua vida acontecem por sorte, como você queria que eles fossem, e você fica feliz. A sorte a levou ao campo certo. No dia em que ela disse para sua sogra: o teu Deus será o meu Deus, Deus anotou. Deus disse: porque você disse isso, eu vou ser o seu Deus. Você não sabe onde estão as grandes oportunidades. Você não sabe quem é o parceiro que Deus preparou. Aquele rapaz bonito, aquela linda menina, Deus sabe quem é. Você não sabe onde estará a próxima oportunidade de compra. Aqui em Singapura. Você não sabe quem precisa dos seus produtos quando a sua competição está fechando suas portas.
Mas o Deus que opera todas as coisas para o bem, Ele é o Deus dos acontecimentos. Ele é o Deus das oportunidades. Ele pode colocar você no lugar certo na hora certa. Eu examinei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e nunca encontrei alguém que confiou nele e foi envergonhado. Alguém que confiou nele. Ruth confiou nele. E o que aconteceu? Ele colocou essa pobre mulher, que era forasteira numa terra estrangeira. Ela estava fazendo um trabalho simples, colhendo espigas entre as gavelas. Mas ela estava no lugar certo. Deus a colocou ali. Amém? Você não ama esse Deus? Que controla a sua sorte? Ele é aquele que trabalha nos bastidores. Amém? Glória a Deus. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era um homem rico e parente remidor, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. As primeiras palavras ditas por Boaz foram: o Senhor. Uma bênção. O Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: espera aí, existia um moço encarregado dos segadores. Ele era um supervisor. O seu nome não é mencionado no livro de Ruth. Mas foi ele que a apresentou. Foi ele que trouxe Ruth a colheita de espigas. Ruth já estava colhendo o dia inteiro quando Boaz chegou. Quem é esse servo sem nome? Ele é encontrado em toda a Bíblia. Ele é o servo sem nome de Abraão, que foi buscar uma noiva para o seu filho. É o Espírito Santo. Ilustra o Espírito Santo. Na história de José, ele falou com um mordomo Mor, também sem nome, para preparar a comida para os seus irmãos quando eles voltassem. Esse servo sem nome está sempre promovendo outro. O servo de Abraão foi e encontrou a noiva para o seu senhor. O Espírito Santo veio à terra para preparar a noiva para o filho do seu senhor. Somos a noiva de Cristo. Onde nós estamos agora? O servo de Abraão foi buscar Rebeca e a jornada de volta foi de alguns dias. Eu sou seguro que este servo sem nome falou com Rebeca a respeito de todas as glórias e beleza de Isaac. Por isso, mesmo sem tê-lo visto, ela o amou. Enquanto estamos esperando por Jesus, o Espírito Santo está revelando as glórias do Filho. Estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. Amém? Você ama Jesus? Jesus disse: benditos que não viram e creram. Esse servo sem nome, Boaz disse para ele: me diga, de quem é essa moça? Ele disse isso quando viu a Ruth. Respondeu-lhe o moço: essa moça é moabita, que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. No hebraico esse texto é muito lindo. Diz que ela descansou só um pouquinho. Ela tinha estado trabalhando até a noite. Ruth não era uma mulher preguiçosa. Ruth era diligente. Amém? Então disse Boaz a Ruth, foi a primeira vez que ele falou diretamente com ela. A maior parte das vezes, esses chamados patrões, os chefes, eles normalmente não falam com os segadores, eles falam com os supervisores ou encarregados. Mas aqui, ele foi além do encarregado e do supervisor. Ele falou com aquela que estava fazendo trabalho simples, Ruth. E ele disse para ela: escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te a minhas moças. Ele imediatamente oferece proteção. Não vá para um outro campo, fica aqui. Ele sabia que em outros campos ela podia ser estuprada, ela podia ser abusada. Por isso ele diz: fica aqui nesse campo. Amém? Irmãos, fiquem aqui nesse campo. Fiquem nesse campo que Jesus tem para você. Amém? Porque as doutrinas falsas roubam a alegria do Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele disse: ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei eu ordem aos moços para que não te molestem? Ele disse para todos os moços: não toquem nessa moça.
Quem era ela? Uma serva. Mas ela colocou a sua confiança no favor de Deus. E a graça de Deus operava em favor dela. Não tinha motivo para esse homem poderoso e rico favorecer a ela. Ela não tinha nada. Nem sequer era judia. Mas ele mostra para ela graça. Querido, quando você aprende sobre o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, você descobre que Ele derrama sobre você todo tipo de bênçãos. Você nem sabe por quê. É por isso que lutam contra a graça, não entendem. Querem ter o controle. Quando não entendem a graça, dizem que é doutrina falsa. O favor de Deus não é entendido, é experimentado. Essa é a graça de Deus. Quando os juízes governavam e o povo havia se rebelado contra Deus, não faziam nada que era correto, então Deus demonstrou a sua graça. Quando o homem não tem qualificações para receber as bênçãos de Deus, Deus demonstra a sua graça. Graça quer dizer, você não qualifica, mas ainda assim você recebe pela graça. Favor imerecido. Você me escuta. Teus olhos estarão atentos no campo, os homens não vão te molestar, e quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Ou frescor espiritual também. Se tiver sede, vai e beba. Amém? Ele começou a amá-la? Sim, Jesus também nos amou muito antes de nós o conhecermos. Não esqueça que Boaz é uma figura de Jesus. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou a ele, por quê? É assim que as mulheres fazem. Porque eu achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. As mulheres são sutis. Veja que ilustração linda aqui. Ela disse, por que o senhor achou graça em mim? Eu sou estrangeira, sou uma escrava. Não sou ninguém. Muitas vezes, quando Deus nos mostra graça, nós temos essa atitude. Já era a hora. E Deus nos abençoe e alguém diz, Deus tem sido bom para com você, você diz, claro. Essas pessoas torcem a graça de Deus como se eles merecessem. A razão porque somente um dos 10 leprosos que foram purificados por Jesus, Jesus os curou sobrenaturalmente, a lepra deles desapareceu, ficaram sãos. Todos os 10 foram curados, somente um voltou. A razão por que os outros não voltaram é porque eram judeus. E eles pensavam, eu sou judeu, Deus tem que me curar. Eles se esqueceram que ninguém se importou com eles, até que Jesus chegou. O que voltou não era judeu, porque Jesus disse, onde estão os 9? Nenhum deles voltou, exceto esse estrangeiro. Entenderam? Por que o estrangeiro voltou? Porque do ponto de vista dele, ele sabia que ele não merecia essa cura, mas recebeu. O coração grato pertence a alguém que entende a graça. Quando você entende que não merece, na verdade você merece o inferno, você merece fracasso, você merece punição, você merece fracassar no casamento, você merece fracassar nos seus negócios, você merece ter filhos mal-sucedidos. Exatamente isso que você merece. Mas não recebe isso, recebe boas coisas. Devia fazer você amar mais a Deus. Esse é o Deus de Jacó. Jacó fez tudo errado e Deus o abençoou muitíssimo. Que o Deus de Jacó defenda você. O Deus de Jacó é o Deus da graça. Jacó fez tudo errado. Mas pastor, ele era um homem bom. Bom? Ele enganou um velhinho que não enxergava mais. Enganou seu próprio pai. Não era qualquer velho, era seu pai cego. Mesmo assim o enganou. Ele era ímpio. E mesmo assim Deus o abençoou. Ó, pastor Prince, veja, cuidado. O senhor não pode pregar assim? Eu não entendo. Você não entende a graça. Mas, pastor Prince, Deus o abençoou depois que se arrependeu. Veja a sua Bíblia, ele não fez isso. Ele aprendeu o arrependimento no caminho. Ele se arrependeu depois de receber muitas bênçãos, muitos anos depois. Deus o abençoou até ele se arrepender.
era avarento e Deus disse, tudo bem. Deus o abençoou tanto até que ele disse, ó Deus, ele clamou pelo Senhor. Eu vou pregar essa mensagem no domingo, mas deixe-me dizer algo. Nós não entendemos ainda esse Deus. Em nossos corações, esperamos que alguém que age assim, e a gente diz, tomara que ele morra, enganou seu pai, e nos sentimos bem. E o povo aplaude. Isso faz o autor da novela, satisfaz a sua audiência com a justiça. Mas nessa história, ao invés de julgá-lo, Deus o abençoa ainda mais. E no fim, a bênção de Deus o transforma. Se tornou homem de Deus. Diante de Faraó, demonstrou dignidade. Faraó não o abençoou, ele abençoou o Faraó. Amigos, nós não entendemos esse Deus de Jacó. Vamos continuar. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes que esse é o nosso Deus? O Deus do livro de Ruth. Esse Deus é o nosso Deus. Esse Deus de quem estou falando é o seu Deus. Diga, esse Deus é o meu Deus. Ele é meu Salvador. Ele é o meu remidor. Ele é meu. Oh, glória! Eu sei que isso alegra o coração de Deus quando você fala assim. Eu sou do meu amado e ele é meu. Amém. Meu amado é meu. Aleluia. E ela diz, por que encontrei graça? Como que dizendo, por que você me ama? Jesus, por que você me ama? Ao que lhe respondeu Boaz, bem se me contou tudo quanto tens feito para tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. E diz assim no versículo 12, o Senhor recompense o que fizeste e te haja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Vou ler de novo o versículo 12. O Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Escute, eu não sei se você entende ou não, mas eu vejo nesse verso um paradoxo divino. Diz assim, o Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Um galardão dado a você por buscar refúgio ao Deus cujas asas abrigam. É como dizer para alguns pintinhos que correram para debaixo das asas da galinha para se protegerem. Receberão galardão por buscarem proteção. É um paradoxo divino. Deus procura tudo quanto é desculpa para abençoar você. Alguns dizem, Deus recompensou o seu trabalho. Que trabalho? Ela fez um favor para ela mesma, se refugiando sob as asas do Deus de Israel. Sim, ela se refugiou sob as asas daquele que o seu bisneto falou, a sua graça é melhor do que a vida. Ela se abrigou sob as suas asas e ele diz, eu vou te galardoar. Esse é o paradoxo divino da graça. Vocês me entendem? Quantos entendem? Ou a luz está muito brilhante? Quando eu li pela primeira vez, a luz estava muito brilhante. Muitas vezes fazemos coisas e parece que é como Jesus, na manhã da ressurreição. Alguns dias depois, os discípulos estavam às margens do mar da Galileia pescando e ele veio. E ele disse, pegaram algum peixe? Não, lance a rede do lado direito do barco. E eles lançaram suas redes e pegaram muito peixe. Certo? E disseram, é o Senhor. E Pedro mergulhou. Você conhece a história, não é? E quando chegaram à praia, Jesus disse, tragam todos os peixes que vocês pescaram. Tragam os peixes que pescaram. A Bíblia diz que eles se esforçaram a noite toda e não pescaram nada. Quando de manhã ele aparece e disse, lance a rede do lado direito. Quem foi que pescou para eles? Quem os abençoou e deu os peixes? Mesmo assim ele diz, traga os peixes que vocês pescaram. Por isso, quando você ouvir Deus dizer, você fez isso, fez aquilo, não pense por um momento que você fez alguma coisa. É isso que eu chamo ironia divina. Ele lhe dá crédito pelo que ele fez. Quando a Bíblia diz, conheço suas obras, lembre-se, essa é a obra que Deus fez porque você creu nele. Deus é bom. É por isso que o bisneto de Ruth escreveu, o seu amor
é melhor que a vida. Deus é um Deus de graça e a sua graça é melhor do que a vida. Isso é demais. É maravilhoso acordar pela manhã e reconhecer que Joseph Prince não é nada sem o amor de Deus. Ver minha filhinha falar, papai, eu amo você. E ver o amor e a bondade de Deus no abraço da minha filha. Ver minha linda esposa e saber que eu não tenho nada, eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é por causa do amor do Senhor. Amor e bondade. Apesar de ser rico e todo-poderoso, Ele é amor e bondade. Você nunca encontrará o amor de Deus revelado, a não ser em Jesus Cristo. Demonstrado naquela cruz. A cruz não fez Deus nos amar. A cruz é a prova que Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo. Antes de Deus enviar Jesus, Deus amou você. Você é o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Nosso Pai Celestial. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Houve um homem de Deus que estava morrendo. O pastor veio visitar aquele homem. Ele pediu para o pastor trazer palavras de conforto enquanto estava morrendo. E esse pastor leu na Bíblia várias promessas e ele disse, pode parar. E o pastor saiu e ele falou para o seu amigo, em momentos assim, à beira da morte, você não quer ouvir profecias ou promessas. Você quer ouvir que Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Você quer ouvir uma palavra de amor. Numa hora dessa, o que mais você precisa é conhecer o amor de Deus. E no livro de Judas, o apóstolo diz, mantenha-se no amor de Deus. É como se o doutor falasse para um paciente com problemas de pele, mantenha-se na sombra, ok? Fique na sombra. O que eu quero dizer? Mantenha-se no amor de Deus. Mantenha-se manhã e tarde no amor de Deus. Lembre-se quanto Ele ama você. Você é o amado de Deus. Você é a razão porque Jesus morreu. Você é o motivo que fez o Filho de Deus deixar a glória, se tornar homem e sofrer por você. Você é a razão. Amém? É muito fácil ficarmos metódicos de dizermos, essa doutrina está errada, eu não concordo com ela. Ei, deixe doutrinas para lá. Encontre Jesus. A Bíblia não discorre sobre qualquer assunto, fala dele. É a sua história. A Bíblia é sua história. A vida eterna é conhecê-lo, não é conhecer uma doutrina, é conhecê-lo. Amém? Que maravilha, glória a Deus. Vamos concluir, glória a Deus, aleluia. Existe tanto para falar, aleluia. O Senhor recompensa o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas tiveste a abrigar. E disse ela, ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste bondosamente à tua serva. Não sendo eu nem mesmo uma das tuas criadas. Ela sabia quem ela era, sabia o seu lugar. Deixe-me dizer-lhes isso. Lembre-se sempre de onde você veio. Lembre-se sempre da bondade de Deus para com você. Nunca esqueça de onde veio. Você estava mergulhado no pecado. Não diga, eu não era um pecador tão ruim. Eu não era tão mal quando Jesus me salvou. O fato é que quando você diz que não era assim tão mal, Deus mostra como você é mal depois que você é salvo. Você vê tantas coisas negativas em você e você diz, como eu faço esse tipo de coisas? Eu sou um cristão. Na sua carne não habita nada bom. É a bondade dele que o torna bom. Muitas vezes olhamos para dentro de nós e percebemos a nossa impiedade. Não que não sejamos salvos, mas somos ímpios na carne. Muitas vezes nós temos medo de olharmos para nós mesmos. Quando você entende quem você é, você entende quem ele é e aprecia mais o que ele fez. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Voltemos ao texto. Não sou como uma das criadas. Na hora de comer, Boaz disse, achega-te, come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E sentando ela ao lado dos segadores,
Ele lhe ofereceu grão tostado e ela comeu. Veja, ela comeu e ficou satisfeita. E ainda lhe sobejou. Ela levou um pouco para sua sogra quando foi para casa. Esta é a mesa do Senhor. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Assim Jesus prepara a mesa para aquele que ele favorece e que ele ama. Sua mesa é tão plena que a Bíblia diz que ela comeu e se satisfez. Uma coisa é comer, outra é comer e se satisfazer. Ela comeu até que estava satisfeita e ainda guardou um pouco, uma marmita do que sobrou. Isso eu chamo de mesa plena. Ele não se parece com Jesus? Esse Boaz não é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando ele abençoa, abençoa com abundância. Veja, Deus parou de conceder quando Abraão parou de pedir. Ele disse, se houverem 50 justos, depois 45. Ele parou, quando Abraão parou, Deus parou. Deus não parou até que Abraão parou. A Bíblia diz que os pães e os peixes foram dados e dados e dados, até que mais de 5.000 foram alimentados e ficaram satisfeitos. Uma coisa é comer, outra coisa é comer e ficar satisfeito. Comeram, ficaram satisfeitos e 12 cestos sobraram. Quando parou a procura, a oferta parou. Porque Deus é um doador. Ele ama dar. Eu decidia muito tempo atrás dar a Deus muita alegria. Eu quero que Ele me dê, e me dê, e me dê. Tem sempre alguém que diz, pastor, o senhor sempre fala que Deus dá, Deus dá, Deus dá, mas Deus também às vezes exige. Amigos, antes de exigir, Ele nos dá a força. Tudo que Ele requer, Ele primeiro dá o suprimento. Não temos nada se Ele não nos der. Não pense que você tem força para cumprir o que Ele requer. A graça que Ele quer que eu pregue, primeiro Ele me dá. Se Ele quer que você ame a sua esposa, Ele vai lhe dar a graça para amá-la. Amém? Saiba disso, creia nisso. Deus não exige nada do homem mais. Ele exige da vida que Ele colocou nele. Exigir do homem é lei. A graça exige dele. E todos digam. Assim ela comeu, ficou satisfeita e ainda lhe sobejou. Note que ele lhe ofereceu grão tostado. Ele ofereceu grão tostado e pão. Digam-me, qual comida que ela comeu? Boaz deu grão tostado. Grão assado. É uma figura de Jesus Cristo. Grão, o pão da vida. Tostado, o Cristo crucificado. Que comida nos satisfaz? Nós somos as Rutes de hoje. Quando ouvimos a pregação e o ensinamento sobre a cruz de Jesus Cristo, irmãos, não temos escutado mais pregações assim. Escutamos as pessoas pregarem, sim, Jesus morreu na cruz, mas agora temos que mudar paradigmas. Na terra, estudar princípios de crescimento. Amigo, deixa disso. Olhe para a cruz. Quando for levantado, atrairá. Aí está o crescimento. Ah, mas nós temos que focalizar e entender a dicotomia, entender tudo isso. Por favor, voltem para Jesus e para a cruz. Não esqueçam do nosso primeiro amor. Ele nos amou. Amém? Amém, igreja? Quantos conseguem ver Jesus em todos esses versículos? Você vê seu coração? Você é abençoado se vê seu coração. Eu não estou seguro que todos podem ver, mas o faminto de coração vai ver. Porque Deus se revela àquele que é humilde de coração. Pessoas cujos corações são carnais veem um Deus duro. Se o seu coração é duro, você vai ver um Deus duro. Se você é exigente, vai ver um Deus exigente. Se você é cruel, vai ver um Deus cruel. Para o puro, ele se mostra puro. Para o perverso, se mostra avesso. Para o gentil, gentil. Para o misericordioso, misericordioso. Veja, como você vê o Senhor, assim você se torna. Amém? Eu oro para que você veja Jesus em Boaz. Vamos continuar. Nós temos alguns versículos ainda. Obrigado, Jesus. E quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre os molhos deixai respirar, e não a censureis, não a repreendam, não a disturbem. Isso é tão lindo, irmãos. Quantos sabiam que não é porque o dono do campo
dá a você liberdade para comer o que você quiser. Que isso vai isentar você da crítica dos outros. Ah, ela está sendo favorecida. Veja, quando nós descobrimos a graça e nós começamos a nos alimentar com a bondade de Deus, surgirão aqueles que vão nos repreender. E são crentes. Mas o Senhor aqui se posiciona contra aqueles que repreendem os que comem da abundância de sua mesa. Ele disse que ela recolhe entre os feixes, não a repreendam, não a envergonhem, não a disturbem. Deus quer que você experimente suas bênçãos. E Deus não está nem aí para aqueles que não querem que você receba as bênçãos do Senhor. Amém? Mesmo que sejam domésticos da fé. Amém? Obrigado, Jesus. O que ele disse foi: deixai respigar também entre os feixes. O que ele está dizendo é: trate-a com o mesmo respeito, porque eu a considero. Isso que ele disse. O que ele disse para os seus servos foi isso: ela pode estar respigando, mas eu me importo com ela, trate-a bem. Vocês entendem? E os anjos ouviram. Nós somos criados um pouco menor do que os anjos, mas os anjos olham para nós e dizem: quem é esse povo que Cristo veio morrer por eles? Ele não veio morrer por anjos. Anjos caídos continuam caídos. Ele morreu por homens caídos. Você entende? Pela redenção somos mais abençoados do que os anjos. Assim Deus diz para os anjos: cuidem desse que acabou de ser salvo, cuidem dele. Ele pertence a mim, protejam-no. E trate-o com respeito, porque eu me importo com ele. Eu o amo. E o meu filho morreu por ele. Amém? Esses versículos são tão ricos e eu não quero me apressar. Só estudamos 2 capítulos. Então ele diz a eles, versículo 16, pelo contrário, quando estiverem colhendo, deixem cair para que ela recolha. O que ela tinha que fazer é recolher o que havia sido deixado. Mas ele diz para os seus ceifeiros: olha, deixe cair de propósito para ela. Deixe cair para que ela recolha. E não repreendam ela. Não ousem repreendê-la. O que dizer? A não ser Rabakolobacharamakaia. Davi disse: Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Veja, se não fosse Ruth, outro recolheria os grãos que caíram. Talvez dissesse: são tantos grãos, esses ceifeiros são muito estúpidos, não é? Sem saberem que a bondade de Deus. Muitas vezes nós achamos que é a nossa diligência que nos faz receber todas essas bênçãos. Mas foi alguém que deixou de propósito e nos permitiu colher essas bênçãos. Parece ser tão normal, tão natural, que esquecemos que é o Senhor que nos dá o poder de adquirir riquezas. Nós esquecemos. Ruth poderia ter dito: foi meu esforço próprio, por isso que eu tenho tanto. Mas o Senhor diz: eu deixei cair de propósito. Não é nossa diligência, amigos, mas seu amor e bondade, que é melhor do que a vida. Muitas vezes, quando você lê a sua Bíblia, quando nós lemos, parece que nada faz sentido, mas você ora e de repente você diz: é isso, eu nunca tinha visto antes, isso é bom. Alguém deixou cair algo de propósito para você. É por isso que eu afirmo isso. Você não precisa que eu esteja ao seu lado para você abrir a Bíblia. Você não precisa de ninguém para ensinar você. Mas apesar disso, Deus estabeleceu mestres na igreja e a Bíblia diz: o ministério quíntuplo. Existe uma unção especial sobre a vida do mestre. E é por isso que temos que vir ao culto de domingo ou ao culto de quinta-feira à noite, certo? Mas, todos os dias, você pode receber a palavra.
Quando não entender, diga: Senhor, deixe cair de propósito para mim. E Ele fará isso. Se você encontrar uma porção, como por exemplo, aquele versículo de Salmos que diz: esse Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Só essa parte: esse Deus é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até o fim. Em Salmos, durante todo o dia pense como Ele deu a vitória a Davi. Esse Deus é o meu Deus. Como Ele abriu os olhos do cego. Esse Deus é o meu Deus. Como Ele ressuscitou Lázaro, dizendo: Lázaro, sai para fora. Esse Deus é o meu Deus. Como Ele abriu o mar vermelho quando não existia escape. Esse Deus é o meu Deus. Somente nesse versículo você pode extrair todos os nutrientes e toda essa doçura, esse alimento, durante todo o dia. Isso é meditar. Não é o suficiente somente ler a Bíblia. Medite. Pegue um versículo que fala com você e pense nele o dia inteiro. Amém? Bem, amigos, vamos concluir. Glória a Deus. Assim, Boaz diz: pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para ela, para que recolha. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Uma arroba é muita cevada. Ela colheu muito, diga muito. Diga uma arroba de cevada. No final, ela debulhou tudo que ela recolheu, bateu os feixes e retirou a cevada. Amigos, escutem. Quando você vem à igreja, ao sair, não diga: não gostei como o pastor estava vestido, isso é palha. Jogue fora e fique com a cevada. Ou, eu não gostei do louvor hoje, isso é a palha, fique com a cevada. Os grãos são Jesus Cristo. Os grãos são Cristo. Talvez você não goste da palha, a parte que está do lado de fora, mas esqueça isso, fique com grão. Quando sair daqui, não fale do pregador, fale de quem ele pregou. Esse é o grão. Amém? Não diga: eu prefiro mais esse pregador do que aquele. Isso é palha. Irmãos, somos palha. O que importa é Jesus, o grão. Hoje o som estava muito alto, eu não gostei da música. Eu prefiro esse louvor, prefiro aquele. Eu não gostei disso. Esqueça a palha. Receba o grão. Amém? Debulhe a palha e fique com o grão. Não deixe que a palha encubra o grão. Ruth aprendeu isso. Ruth debulhou e ficou com grão. Quase uma arroba de cevada. Continuemos. Carregou-o para o povoado. E sua sogra viu o quanto ela havia recolhido. Quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado depois da refeição. O que sobrou depois de ela estar satisfeita, ela trouxe para sua sogra. Entenderam? Olhem para mim. Nós, a igreja, as Ruths, não temos nada. Quando recebemos o favor de Jesus, recebemos tudo. Agora que recebemos tudo e estamos satisfeitos, não nos esqueçamos das Noemis. Não nos esqueçamos de Israel. A igreja gentílica tem sido tão abençoada. E muitos de nós temos nos esquecido de Israel. Esquecemos que Deus enviou seu filho e ele era judeu. E nós não ajudamos a igreja judaica. Mesmo o apóstolo Paulo lembrou-nos que nós devemos à igreja judaica tudo que temos. Israel é a Noemi. Ruth lembrou e levou para ela a comida que sobrou. Ela satisfez também a Noemi. É por isso que eu encorajo você, se você foi abençoado, lembre-se daqueles que não foram tão abençoados, lembre-se de Israel. Não esqueça, Deus ainda ama o povo de Israel. Israel será salvo. A Bíblia diz, vocês me escutam? Assim Ruth trouxe a bênção para ela, para sua sogra. E Noemi disse para ela, onde você colheu hoje? E onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Ela percebeu que era muita bênção, muita cevada para fazer muito pão. Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. No momento que Noemi ouviu o nome Boaz, Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, e acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Ela se lembrou quem ele era.
Ela estava cega, mas agora viu a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus que fez Israel ver. Mais tarde, Israel enxergaria a bondade de Deus na igreja gentílica e ficaria com ciúmes. A bondade de Deus para com as Rutes, a igreja gentílica. Por rejeitarem Jesus, Jesus por 2000 anos tem abençoado a igreja gentílica. E vão ser tão abençoados nos últimos dias que eles voltarão e dirão: por que são abençoados? É o Deus de vocês que nos abençoa. A Bíblia diz, no livro de Romanos, que provocaremos ciúmes neles. Amém. Por esse motivo, alguns retornam, por ver as bênçãos de Deus na sua vida. Amém. Assim Noemi se lembrou de Boaz. Assim como Israel reconhecerá Jesus pela bondade do Senhor entre os gentios. No versículo 21 diz, continuou Rute a Moabita, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Ele disse, fique com os moços aqui são os pastores aqui da igreja. Nós damos a vocês a palavra. Nós, de certa forma, cuidamos das almas de vocês. Portanto, fiquem perto da igreja, amém? Fique perto de onde você recebe alimento. E Noemi disse para sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Ela foi esperta. Porque sabendo que ele é um parente próximo, existe uma oportunidade lá. Até aqui não sabemos se ele queria se casar com Ruth. Até aí não sabia, mas disse, não vá para outro campo. Amém? É incrível que algumas moças querem casar com rapazes crentes, mas vão procurar noutros lugares. Ou eles querem um namorado crente ou uma namorada crente, mas continuam ligados a uma pessoa que não é crente. Se você já tem alguém, Deus vai respeitar. Amém? Por que gastaria sua vida com alguém assim? Só porque ele diz, eu te amo? Espera um minuto. Que tipo de amor é esse? O amor que só quer levar você para a cama, que tipo de amor é esse? Esse é o amor sacrificial? Alguém que vai dar a sua vida para o bem da sua amada? O fato é que ele não tem esse amor para dar, porque o amor sacrificial vem de Deus. E como ele pode ter o amor de Deus? Ele tem o amor eros, o amor erótico. Ele não tem o amor de Deus. O amor sacrificial de Deus enviou seu filho para a cruz, para nos salvar. Ele não pode ter esse tipo de amor porque ele não crê nesse amor. Esse amor vem a nós pelo Espírito Santo. Você quer um homem que só tem o amor eros ou você quer um homem que tem o amor de Deus e também o eros? É a Bíblia que fala isso, amigos. Amém? Amém? Não acredite naquilo que as revistas dizem a respeito de nós crentes. Nós somos os caras mais interessantes do planeta Terra. Nós sabemos como amar uma mulher e respeitá-la. Tratá-la como uma dama. Sabemos como fazê-la se sentir segura. Não somos egoístas na forma de viver. Só porque você é musculoso, tem um corpo bonito, não quer dizer que você seja generoso. Isso só é possível com o amor de Deus. Esse é o amor ágape. Amém? Foi um extra que eu dei. Não está no livro de Ruth, foi só um extra. E veio pelo Espírito. É melhor mesmo você ir com as servas dele. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz até acabar as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Tchan, 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 e os créditos aparecem. Estrelando Ruth e Boaz na próxima semana. Não perca o próximo episódio. Ruth encontrará o seu marido. E descobriram que tem alguém mais próximo do que Boaz. Sim, existe. Existe alguém mais próximo do que Boaz. Sim, ele tem o direito sobre Ruth. Ele terá Ruth. Sintonize o episódio da próxima semana. Não perca o próximo episódio. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa. Foi escrita muitos anos atrás, antes de Jesus caminhar sobre a terra. E ainda tem relevância na nossa vida. Ruth é um dos 4 nomes de mulheres que aparecem
na genealogia de Jesus, como eu disse anteriormente. É incrível que quando lemos Mateus capítulo 1, não vemos o nome de outras mulheres, só essas. Ruth é uma das 4. Temos Raabe, a prostituta de Jericó, que foi salva porque creu no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos Tamar, que na verdade, de uma forma muito errada e enganosa, gerou um filho do seu sogro. Foi algo feio. Mas, a despeito disso, ela confiou no Deus de Israel e Deus usou sua linhagem para gerar o Messias. Então nós temos... Quem mais? Betseba, a mulher que tomou um banho e Davi viu. Tudo começou com aquele banho. Ainda assim, na história de Jesus Cristo, ele procedeu dessa linhagem. Desde Abraão a Jesus, nós encontramos essas 4 mulheres mencionadas, que têm uma história duvidosa, exceto Ruth, que tinha valores morais, mas foi desqualificada porque ela era moabita. O Espírito Santo não menciona Raquel, não menciona Rebeca, nem mesmo Sara foi mencionada. De todas as mulheres mencionadas na genealogia, o Espírito Santo só viu essas mulheres, essas 4, e todas eram desqualificadas pela lei de Deus. Mas entraram na genealogia de Jesus. O que isso nos diz? Nos diz que onde o pecado abunda, a graça superabunda. Deus é um Deus de graça. E Ele transformou a condição delas. Não é fatal, não é final. Deus pode mudar situações. Betseba gerou Salomão. De Salomão veio Jesus. Por isso, amigos, escutem. Sua situação não é final. Quando você busca Deus, mesmo tendo problemas que você mesmo criou, Deus transforma a sua situação. Deus muda os acontecimentos e coloca-os no eixo. Ele faz você prosperar, mesmo que pareça impossível. Seus contatos fugiram e quem você conhece não pode ajudar você. Para onde você pode ir? Vá para o Senhor. E o Senhor vai mudar o seu cativeiro em bênçãos. Amém? E você vai comer e ficar satisfeito e ter muito para colher. Glória a Deus. E para que você compartilhe com os que necessitam. Esse é o nosso Jesus. E Davi, bisneto de Ruth, que se tornou rei de Israel, disse: a tua graça é melhor que a vida. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra hoje. Obrigado, Senhor, pela unção que está sobre a palavra. Sua palavra jamais volta vazia. Ela nunca volta vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. Ela traz prosperidade para as famílias, traz prosperidade para os lares. Sua palavra prospera todos os relacionamentos da família, prospera os filhos. Que sua palavra traga saúde para as crianças, que produza conhecimento do Senhor. Pai, eu lhe peço que todas as famílias e lares, Senhor, neste auditório e fora dele, conheçam as belezas da glória de Deus e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos o adorem mais e mais, todos os dias. Sem a unção do Espírito não podemos ver nada. Pedimos uma unção fresca, Senhor. Que Cristo seja a pessoa central nos nossos lares. Que os nossos empreendimentos reflitam o Senhor. Que nossa prosperidade reflita o Senhor. Que nossas vidas reflitam sua bondade. Que nossas bênçãos, Senhor, provoquem o ciúme de outros, para que eles também conheçam que sua graça é melhor do que a vida. Por isso entregamos nossas famílias, as nossas vidas nas suas mãos, porque confiamos no Senhor. Nós descansamos no seu amor. Confiamos nas misericórdias que se renovam toda manhã. Pai, nós o amamos. Diga, eu amo ao Senhor. Nós lhe amamos, Pai, porque o Senhor é um bom Deus. Em nome de Jesus. E todos digam, amém. Vire-se para o seu amigo e diga, eu amo você também. Aleluia. Glória a Deus.
Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.